forevermore. Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida e a vida da sua família. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas com abundância aí. Sim, que a sua vida seja muito feliz, abençoada, realizada. Que Deus seja sempre com você. Que Deus te honre sempre. Eu te amo e eu oro por você todos os dias. Agradeço também pelas orações, pelas palavras amorosas, carinhosas, pelas mensagens de encorajamento, por me edificarem tanto com seus depoimentos maravilhosos. Sim, continuem, não parem. Mandem suas mensagens, os pedidos para oração. Contem seus testemunhos, porque isso faz toda a diferença. Me ajuda, me encoraja, abençoa a mim e a todo o ministério. Deus abençoe sempre você e os seus. E que a sua caminhada seja muito feliz e assim, progressiva. Que você tenha progresso todos os dias. Que você encontre favor. Que o favor do Senhor te alcance. Em nome de Jesus. Nós estamos nesta fé nos 52 dias. Estamos muito felizes, gratos, determinados. Temos visto o poder de Deus, temos desfrutado da glória do Senhor. Maravilhoso. As mudanças, as transformações, isso é muito forte. Os 52 dias, ele funciona como uma grande alavanca. Ele levanta a gente. É um divisor de águas, porque é onde as pessoas começam um novo tempo. Um novo tempo na vida. Sabe, quando você decide, não, a minha vida tem que mudar. E eu não vou mais viver do jeito que eu tenho vivido. E aí você entra nos 52 dias, nesse intensivão, 52 dias sabáticos, e se joga mesmo. E busca a Deus, e entrega tudo. E você vê Deus restaurando, restituindo, dando um novo começo, reescrevendo a história de vida da pessoa. Daí para diante, ela segue em Jesus e abençoada, forte, totalmente restaurada, pronta para construir uma vida sólida, bem-sucedida, feliz, abençoada. Porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa vida abundante significa uma vida abençoada, feliz, realizada, sempre tendo progresso. E nós estamos nesta fé e hoje, na reunião para a troca de coração, às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30. Nós vamos clamar forte em todos os templos. Amanhã eu terei a alegria e o prazer de estar na Rua Taquari, 995, na Moca, às 15 horas, abrindo o 7º. Sim, o 7º jejum. Você vê? Passa rápido, né? Já estamos aí, esse é o penúltimo. Semana que vem é o último jejum. Você vê, voou. A gente não viu passar. E quantas realizações, transformações, quanta coisa incrível, mudança de mente, de espírito, de visão, de comportamento, de hábitos, rituais novos, sabe, milagres, coisas impossíveis vieram até nós. Nós estamos muito felizes, muito mesmo. E Deus começou uma boa obra e Ele vai completar, e nós temos visto isso acontecer todos os dias. Não tem um dia que nós não recebemos boas novas. Pessoas que enviam suas mensagens, suas notícias, testemunhos. Olha, por favor, eu quero que chegue na bispa. Deus me deu essa vitória. Hoje eu vivi isso. Eu estou vivendo isso. Eu estou, assim, em estado de graça. Maravilhoso. Então, eu vou estar na Rua Taquari 995, na Moca.
em todos os nossos templos, teremos o mesmo trabalho. Às 15 horas, eu vou abrir o 7º jejum. 7º, eu amo. Sim, é o 7º. É um dia especial, é forte. Nós vamos buscar a Deus com a força da nossa vida. E eu sei que nós vamos sair desse 7º jejum muito abençoados e com definições incríveis. Eu não tenho dúvida disso. Às 15 horas, amanhã, nós abrimos o 7º jejum. Fique firme. Busque a Deus com a força da sua vida. Meus queridos, nós precisamos entender uma coisa. Mais do que tomar uma decisão, nós precisamos analisar e estudar profundamente as consequências dessas decisões. As pessoas acham que é tomar uma decisão e morreu ali. Não. Decisões são sementes que germinam. Então, assim, decisões, palavras, atitudes são sementes que germinam. Uma vez que você toma uma decisão, que você libera uma palavra, que você tem uma atitude, você tem que saber que isso é uma semente, que você lançou no solo da sua vida. Vai trazer para você uma colheita. Sendo assim, se as decisões dão à luz as consequências, nós não podemos nos focar tanto nas decisões quanto nas consequências. E veja bem, eu não sou contra decisões. Muito pelo contrário. Eu penso que nós temos que tomar decisões na vida. A vida é feita de decisões. Mas que decisões? Quais as decisões que nós estamos tomando? Uma vez que você descobre que pode viver com as consequências, siga em frente. Tome as decisões. Mas antes de tomar uma decisão, todo mundo precisa estudar as consequências. Estude. Busque na história pessoas que tomaram a mesma decisão. Busque saber o que aconteceu. Estude, vá fundo. Não tome uma decisão sem estar atento às consequências. Porque toda decisão vai trazer para você um retorno. Uma consequência, ela pode ser boa e ela pode ser ruim. Ela pode levantar você, uma decisão pode vir para mudar o rumo da sua vida positivamente, mas também pode mudar, alterar o seu destino radicalmente. Nós temos na Bíblia muitas pessoas que alteraram o destino. Uma decisão precipitada. Por exemplo, quando Sara foi a Abraão para dar a sua serva Agar. Deus não estava naquilo. E mal eles tinham recebido a notícia da gravidez da Agar, as coisas já estavam um tumulto só. Aquela família que tinha paz agora estava em pé de guerra. Todo mundo brigando com todo mundo. Por quê? Porque a Sara pensou num bebê, em construir uma família através da serva, não pensou que aquilo era uma coisa bagunçada, desajustada, e que não tinha como aquilo dar certo. Como não deu. Não deu certo. Nunca deu certo. Se você estudar daí em diante, nunca deu certo. O Ismael nunca foi bênção naquela casa. Foi um tumulto. Antes mesmo dele nascer. Já estavam vivendo em guerra. Então, quando nós vemos
a história, por exemplo, do Geazi, o servo de Eliseu. É uma história muito triste, porque nós vemos que ele tinha tudo para ser uma terceira geração de profetas muito bem-sucedidos. Porque o Elias foi um profeta extraordinário e Eliseu foi servo dele e pegou porção dobrada dele. E o Geazi podia ter recebido também uma porção tripla do Eliseu. Realizar 3 vezes mais o que Elias e Eliseu realizaram. Mas no momento da vida dele, ele cresceu os olhos em correr atrás do Naamã, como disse ele, para ver se ele conseguia alguma coisa. E ali ele alterou o destino dele completamente, porque ele conseguiu não alguma coisa. E toda vez que uma pessoa corre atrás de alguma coisa, ela pode encontrar algo que ela não queria de jeito nenhum, que ela jamais desejou. Ele conseguiu a lepra que estava no Naamã, sobre ele e sobre os descendentes dele. Então, ele não pensou nas consequências. Mentiu, enganou, correu atrás de algo que não era o momento, como disse Eliseu. E assim nós encontramos muitas situações na palavra de Deus, em que as pessoas não pensaram em tomar aquela decisão. As decisões dão à luz as consequências. E você foca muito na decisão e talvez não para analisar o que essa decisão vai trazer para você de consequência. Por isso que eu falo que nós temos que analisar e estudar bem as consequências e ver pessoas que tomaram o mesmo rumo, qual foi o fim delas? O que aconteceu com elas? Ou o que acontece na palavra de Deus? Vá lá na palavra de Deus, vamos pegar a palavra. Pessoas que mentem, julgam, pessoas que são difamadoras, fofoqueiras, julgadoras, críticas, como elas terminaram na palavra de Deus? Qual foi o fim delas? Elas terminaram bem? Não, elas não terminaram bem. Então eu tomo uma decisão de fofocar, de difamar, de falar o que eu não vi, que eu não sei, de cuspir no prato que eu comi, de ser ingrato. Vá lá na palavra de Deus e vê o que essas pessoas que fizeram isso conseguiram. Meus queridos, está em toda parte. Em toda parte. Sábio foi o Davi, que mesmo estando sendo perseguido pelo Saul e sendo instigado a matar o Saul, disse, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Eu não vou arruinar com a minha vida fazendo isso. E qual foi a consequência dessa decisão de honrar um homem que já era caído, que não tinha temor, que estava tentando transformar a vida dele numa vida muito amarga? O resultado foi honra e mais honra, progresso e mais progresso. Mas e o Saul, que perseguiu a vida dele? Terminou derrotado, de uma forma miserável, tentou o suicídio, ficou agonizando, porque tentou o suicídio e não morreu, e ficou lá agonizando. Então, assim, um fim tão trágico, mas como ele viveu a vida dele? Ele viveu com ódio, com inveja, com ciúme, alimentando todo tipo de sentimento miserável. E aí você olha para a vida dessa pessoa, o Saul é um grande exemplo de quem
tinha tudo. A Bíblia diz que ele era um homem fisicamente espetacular, alto, bonito. Foi o primeiro rei de Israel. Então, assim, sabe quando uma pessoa tem tudo e no final das contas ela não tem nada, porque ela não tem o principal. Ela não tem o caráter de Deus, ela não tem uma disposição em ouvir a Deus, ela não ouve a Deus. Ela não ouve a Deus. Aqui na Bíblia tem um caso, em 2 Crônicas 26, que é muito interessante. Então, todo o povo de Judá proclamou Uzias rei aos 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto, olha isso aqui, enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto ele estava sendo dirigido pelo homem de Deus Zacarias, está aqui, enquanto ele tinha uma boa influência, ele estava sendo influenciado pela pessoa certa, ele tinha do lado dele a pessoa certa, ele estava ouvindo a pessoa certa, ele estava buscando a Deus, ele prosperou. E ele prosperou, e ele prosperou, a Bíblia diz. Mas, 16, entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, porque se você ler, e eu faço questão que você depois, quando terminar o programa, medita nesse capítulo, você vai ver o quanto Uzias prosperou. Ele foi muito alto, ele conseguiu muito, uau! Ele foi muito honrado. Só que depois que ele estava no auge, Zacarias morreu e ele se perdeu. Aquela boa influência foi embora e ele não tinha estrutura para manter. E ele deixou aqui, ó. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi orgulhoso. Ele deixou o orgulho, a arrogância. Sabe? Quando uma pessoa deixa o orgulho tomar conta dela, a arrogância tomar conta dela, a cegueira tomar conta dela. E ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele queria atuar numa área que não era para ele. Ele queria ser sacerdote. Quer dizer, não queria, ele queria também ir lá oferecer sacrifícios, mas aquilo não era para ele. Desacatou os sacerdotes. Ainda dentro do próprio templo, apareceu a lepra na sua testa e ele foi tomado de lepra. E o homem que se tornou poderoso, honrado, bem-sucedido, um homem que, enquanto buscou a Deus, foi tão abençoado, terminou seus dias morando numa casa separada, leproso, humilhado, derrotado. Acabou. Nunca mais, não pôde mais atuar como rei, não pôde mais entrar no templo do Senhor, não pôde mais nada. Terminou os dias dele vivendo miseravelmente. Por quê? Porque perdeu a visão, ficou cego, foi se meter onde não foi chamado. Estava com a vida tão honrada, com a vida tão abençoada, fazendo a coisa certa. Estava vendo, tudo estava fluindo.
Sabe quando você está no caminho certo, fazendo a coisa certa e tudo flui para você? Tudo fluía para Uzias. Tudo fluía na vida dele. Mas aí a pessoa vai procurar sarna para se coçar. É o que eu sempre falo. Vai procurar problema onde não tem. Chifre na cabeça de cavalo, pelo em ovo. Parou, a pessoa para ouvir, quem não tem visão nenhuma, não tem frutos, não tem testemunho, é galho seco. Se a pessoa não está tendo resultado na vida dela, o que ela tem vai ser bom para você. Ela não tem vitória, ela não anda em vitória. Aí você para ouvir essa pessoa. Muito bem, enquanto ele ouvia Zacarias, ele só prosperou. O homem de Deus que o direcionou a ser um vitorioso. O dia que ele não seguiu mais as orientações que ele sempre recebeu, boas orientações, e começou a seguir os seus impulsos, suas emoções, seus pensamentos, seus impulsos. E foi fazer o que não era para ele fazer, e foi se meter onde não era para ele se meter. Tudo por causa do quê que a Bíblia diz? Orgulho. Está aqui, o orgulho provocou a sua queda. E eu posso dizer a você, com muito pesar, que eu tenho visto isso acontecer continuamente. O orgulho tem provocado a queda de muitas pessoas. Pessoas que tinham tudo, estavam abençoadas, caminhando em vitória, tendo vitória na vida, sendo honradas, por cabeça. E aí, cederam para o orgulho. O orgulho provocou a queda. O orgulho provocou a queda de Uzias. Só que é interessante, você precisa prestar atenção nisso. A pessoa orgulhosa, às vezes ela está tão cega, porque o orgulho cega, e ela não consegue ver que o que está acontecendo com ela é que ela está sendo roubada através de sentimentos miseráveis, que o orgulho está tomando conta da vida dela e ela não vê, a cegueira não deixa ela ver. De repente ela endurece contra aquilo que ela não podia endurecer, foi o que aconteceu com ele. Ele endureceu contra o sacerdote. Ele desacatou o sacerdote. E quando ele fez isso, ele pegou uma lepra para a vida dele. Ele pegou uma maldição para a vida dele. Porque ele pecou gravemente. Ele mexeu onde ele não devia ter mexido. Ele tocou naquilo que ele não podia ter tocado. E ele trouxe uma lepra para a vida dele, que o levou a uma derrota tão grande, irreversível. Porque ele morreu morando numa casa separada, miserável, um homem que foi tão poderoso, leproso. Olha que coisa mais triste. Aí eu digo para você, dá para tomar uma decisão no calor da emoção, no impulso emocional? Não, não dá, né? Dá para tomar uma decisão sem pensar nas consequências, sem estudar as consequências? Não. Não, não dá. Se você pensar, você vai entender perfeitamente que nós precisamos tomar decisões. As decisões são necessárias. Mas eu preciso ter um respaldo bíblico. Eu preciso ir lá saber se aquilo que eu estou fazendo agrada a Deus, ou se outros fizeram aquilo e não deu certo. Porque o seu coração pode te enganar. Quantas pessoas que têm sido enganadas pelo seu próprio coração, acreditaram numa mentira. A Bíblia diz, o seu coração te enganou. Você achou, mas toma cuidado com pensamentos e sentimentos. Fica com o que a palavra fala.
Porque muitas vezes, por passar por cima da palavra, eu vi gente tendo danos terríveis, porque foram enganadas pelo seu próprio coração. Como diz a Bíblia, a sua arrogância te enganou. Estude as consequências, estude as consequências de uma decisão. E se você entender que você pode viver com elas, siga em frente. Mas se você entender que você não pode, para. É Deus te alertando. Você está tomando uma decisão, vá buscar saber o que outras pessoas que tomaram a mesma decisão, tiveram, quais foram as consequências, o fim, elas estão abençoadas, elas estão por cabeça, elas estão honradas, elas estão bem-sucedidas, elas estão felizes, elas estão progredindo. Então, tome. Essa decisão tem respaldo na palavra? Estude as consequências. Não se preocupe tanto com a decisão quanto com as consequências. E se você descobrir que pode viver com as consequências, tome a decisão. Mas se você descobrir que não pode viver com as consequências, puxa o freio. Não tome essa decisão. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida que o Senhor ama muito e está alertando. Talvez ainda dá tempo dela corrigir coisas. E se ela passar por cima do orgulho, ela pode corrigir coisas. Ela pode. Então, meu Pai, eu não sei o que acontece com cada pessoa, mas sei que o Senhor está alertando. Estude as consequências. Mais do que tomar uma decisão, preste atenção nas consequências. Se você pode conviver com as consequências, porque elas são reais. Uma vez que tomamos decisões, nós não vamos ter que viver com aquela decisão. Nós vamos ter que viver com as consequências. Essa é a verdade. Às vezes as pessoas dizem que nós tomamos uma decisão, vamos ter que viver com ela. Não, porque aquilo foi um momento da nossa vida. Nós vamos ter que conviver com as consequências. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Peço mudanças, vitórias, visão, revelação, que as escamas dos olhos caiam, que o Senhor dê visão a cada pessoa que ora comigo. Que essa pessoa veja o que ela está fazendo com a vida dela, as decisões que ela está tomando na vida dela. Que ela veja, meu Deus, que ela veja que nesse momento tudo fique muito claro diante dela. Onde esse programa está chegando, que vidas estejam sendo despertadas. Abençoa cada uma. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço prosperidade, abundância, vitória, portas abertas para esses fiéis e peço que o Senhor levante mais semeadores, porque quem planta colhe. Eu peço vitórias para cada pessoa que está comigo. Eu abençoo o teu povo e agradeço demais por tudo. Obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde eu fico, eu terei o prazer de estar amanhã às 15 horas, abrindo o jejum, o 7º jejum dos 52 dias e realizando esse trabalho maravilhoso em todos os nossos templos. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.
Since time began till forevermore.